Muito bem, o que eu quero te falar são os valores. Os valores são os conceitos mais importantes na base da nossa identidade. Aquilo que a gente é, o que a gente faz de olho fechado, o que a gente jura por Deus, o que a gente põe a mão no fogo, são coisas que estão na nossa base, são os nossos valores. Para eu usar os valores a meu favor, eu preciso conhecê-los. Como é que são construídos os valores? São construídos principalmente porque recebemos de pessoas extremamente importantes para nós. Os nossos pais, nossos líderes, nossos orientadores, etc. E nós recebemos uma informação que são tão fundamental e que elas dão certo tipo de resultado e nós nos apoiamos e nos construímos sobre esses valores. Por isso, muitas pessoas têm dificuldade de questionar os seus próprios valores. Porque tem medo que, ao questionar os seus valores, a sua construção caia inteira. Tem medo de testar a sua base. Será que essa base está firme? Não, não mexe não, porque vai que não está firme, aí a construção inteira cai. Tem uma expressão de Jesus nesse sentido. Você deve construir a sua casa sobre a rocha. Porque se você constrói sobre areia, ela não tem firmeza. Virão os ventos, a chuva, as ondas e essa casa vai ruir. Mas quando você constrói sobre a rocha, ela está muito bem fundamentada, ela tem firmeza. E os nossos valores, às vezes eles não são tão fortes assim, mas nós sofremos porque nós não os questionamos, não sabemos de onde veio, não sabemos por que são importantes, nós simplesmente damos para esse valor um peso altíssimo, fortíssimo, muito profundo, muito caro, muito alto, e nós tratamos isso como uma relíquia, como uma coisa extremamente preciosa, sem entender do que se trata. Tem um texto bíblico que diz que ninguém pode nada contra a verdade, senão em favor dela. Então, quando você questiona alguma coisa, você não está trazendo qualquer prejuízo para aquilo que é verdade. O máximo que vai acontecer é fortalecer aquilo, se aquilo for verdade. E se não for verdade, é melhor que você se limpe. Eu preciso então me lembrar que é importante que eu questione os meus valores, porque o máximo que vai acontecer, o que é? Eu vou verificar se ele é verdadeiro. Se não for verdadeiro, talvez não seja suficiente para mim. Mas se for verdadeiro, ele vai suportar ainda mais do meu crescimento. É por isso que eu preciso olhar com clareza para os meus valores e usar este filtro como um recurso de evolução pessoal, que me faz cada vez melhor na minha caminhada, na minha evolução e no meu crescimento. Tudo bem? Então olha só, o que eu devo fazer? Valores são conceitos importantes na base da minha identidade. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entenda o princípio e o resultado. Presta atenção. Entenda o princípio e o resultado deste valor. Muitas vezes, nós sofremos porque vivemos só a parábola. E eu quero reforçar que parábola não é lei. Existem muitos princípios que nós somos ensinados, mas nós não assimilamos esses princípios porque nós estamos presos nos exemplos. Estamos presos na parábola. E a parábola só vai até o final da história. É importante que você conheça os princípios. Quando você sabe a parábola, de vez em quando você cumpre o princípio. Mas quando você sabe o princípio, você cria muitas outras parábolas para reforçar aquele princípio. E é no princípio que nós temos firmeza. Por isso, se você tem um valor sobre o qual você está construída, você precisa questioná-lo para entender o princípio. O que é que este valor te ensina? O que é que esse valor agrega? Como é que ele te sustenta? E então você vai ver também o resultado. Todas as vezes que você pratica e se apoia nesse valor, qual é o resultado? Todas as atitudes que eu tomo baseado nesse valor, qual é o resultado? Você precisa entender qual é o princípio e o resultado. A outra coisa a respeito dos valores. Eu estou falando de questionamento e eu quero reforçar. Questione os valores até que ele chegue ao nível de inegociável. O que eu estou querendo dizer com isso? Exemplo, tá? Eu aprendi 5 valores. Todas as vezes que eu olho para estes princípios, eu sei que eles me sustentam. Alguns estão mais ou menos, outros estão super firme. Eu tenho resultados dele, eu estou estudando isso, né? Quais são os princípios e quais são os resultados. Então, toda vez que eu pratico um princípio, eu tenho um determinado resultado. E eu quero saber se é isso que eu quero viver. Agora, eu preciso questioná-los.
Se eu questiono esse princípio e ele não é verdadeiro, o que vai acontecer? Eu vou aprender a substituí-lo. Eu vou fazer escolhas, porque eu não posso viver de acordo com algo que não me sustenta de verdade, que só me coloca para baixo. É por isso que eu preciso questionar. Mas se eu questionar e encontrar este valor, este princípio verdadeiro, sólido, firme, eu posso me apoiar nele. E todas as vezes que eu questioná-lo, eu vou saber o quanto ele me suporta, quais são os princípios e o que ele produz na minha vida. E eu vou questionar e vou aprender, e vou questionar e vou aprender, e eu vou me apoiar nele com maior segurança e com muito melhores resultados. É por isso que você deve questionar. E isso até quando? Até ele chegar no nível de inegociável. Quando alguém disser assim, olha, se você abrir mão desse valor, você vai alcançar tais coisas. Se esse valor for negociável, é porque ele não é tão firme assim. Você precisa questioná-lo até o ponto de dizer, eu não abro mão deste valor. E não só por causa de tradições ou porque alguém me ensinou, mas porque eu questiono o tempo todo e ele é o fundamento da minha identidade. Quando você questiona os seus valores, você constrói uma base muito mais sólida para o teu desenvolvimento como pessoa.